A graça e a paz do Senhor Deus estejam com todos. Hoje eu quero ler para vocês uma passagem aqui e depois a gente vai comentar ela. Está em Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro. Capítulo 18, de 1 a 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua mão sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhes entregou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a voz do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Gente, que coisa mais linda é essa palavra de Deus aqui para nós. Essa palavra de Deus aqui, ela fala profundamente no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar profundamente no seu coração também, porque embora a gente ache que a gente não tem jeito, que a gente não tem conserto, essa palavra do Senhor aqui, ela te garante que você tem conserto sim, que você pode sim ser transformado. Você é um vaso na mão do oleiro. Deus pediu a Jeremias que descesse à casa do oleiro. E lá o que foi que ele viu? Lá ele viu o oleiro trabalhando em um vaso. O barro era o material. A mesa era a base. E o oleiro é Deus. E você pode ser transformado por ele. Mas o oleiro, ele não pode fazer nada se o barro, se o vaso não se render, não se entregar. Porque ele diz aqui: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Ele está dizendo assim: não posso eu te transformar em um outro vaso, como está fazendo esse oleiro. Esse oleiro pegou aquele vaso que estava trincado, que estava manchado, que estava lascado, um vaso defeituoso. O que ele fez? Ele quebrou esse vaso, ele colocou água, ele fez barro de novo, moldou outra vez, conforme o desejo dele, conforme o vaso que ele quisesse que aquele barro fosse. Assim é você na mão do oleiro Deus. Ele vai pegar esse vaso que é você, ele vai quebrar, ele vai transformar num vaso do modelo que ele quiser. Basta que você permita ser transformado, basta que você permita ser moldado por ele, porque ele nunca vai pegar um vaso que não quer se render. Ele primeiro espera que o vaso se renda a ele. E aqui nessa palavra de Deus aqui, ela deixa uma esperança muito grande pra gente, deixa uma alegria muito grande pra gente, porque pelas adversidades que a gente passa na vida, pelas coisas que a gente atravessa na vida, que faz a gente perder a paciência, que faz a gente perder os dons do Espírito Santo, ou alguns deles pelo menos, né? Como a paciência, como por exemplo o domínio próprio, e isso faz com que o seu vaso fique sujo, manchado. Essa palavra de Deus aqui, ela nos conforta porque ela mostra que você pode ser um vaso transformado. Jeremias, ele poderia ter pensado assim: mas por que eu? Por que eu tenho que descer à casa do oleiro? Eu já fui um escolhido, já sou um escolhido. Eu não tenho que descer à casa do oleiro para ser transformado. Eu já sou um escolhido. Mas não. Ele teve a humildade, ele foi lá, ele obedeceu ao Senhor, ele foi lá ver como é que
pode funcionar as coisas a favor de nós. Agora, tem muito vaso aí orgulhoso que não quer descer a casa do oleiro de jeito nenhum para ser transformado. Quer continuar sendo o vaso trincado, o vaso manchado, o vaso sujo, o vaso lascado. Quer continuar. O orgulho não deixa ele se render aos pés do Senhor. Não seja você esse vaso. Porque se o Senhor, o próprio Senhor Deus, está se prontificando a te transformar, por que você não se rende? Jeremias, ele podia ter falado, não, eu já sou um escolhido, eu não tenho que descer na casa do oleiro, eu já sou um escolhido, já sou um profeta. Mas não, ele foi humilde, foi obediente e desceu à casa do oleiro. E lá ele pôde perceber que Deus pode nos transformar sempre. É só você dar o seu sim para o Senhor. Transforma-me, Senhor, eis-me aqui. É isso que você tem que fazer. É só isso que basta para você ser transformado, irmão. Deixa o seu orgulho de lado e deixa Deus transformar você num vaso de honra. Amém?